Então, boa Sim, noite. doutora. Falar um pouquinho sobre atendimento das cefaleias na emergência. Se vocês quiserem perguntar, gente, pode interromper na hora, não deixa para o final não, tá? Que no final a gente vai ter uma discussão de alguns casos clínicos, tá bom? Então, quais são os objetivos dessa aula? Entender qual a importância de saber triar esses casos de cefaleia na emergência, aprender o roteiro de investigação desses casos no pronto atendimento, quando indicar exames complementares e quando não indicar, e saber como fazer a analgesia adequada. Então, vocês percebam que aqui a gente não vai falar sobre tratamento específico de cada causa de cefaleia que chega na emergência, tá bom? O objetivo dessa aula é fazer com que vocês cheguem até o diagnóstico sem precisar se encher de exame para isso, tudo bem? A partir do diagnóstico, cada caso vai seguir o seu tratamento específico, que não é o objetivo dessa aula, tá? Então, por que é importante aprender cefaleia? Porque vocês vão atender isso em algum momento da vida de vocês, seja no ambulatório, seja no pronto atendimento, seja numa reunião de família, alguém vai abordar vocês queixando de dor de cabeça. Por quê? É o sintoma neurológico mais prevalente na população em geral, em ambos os sexos. Está entre as 10 maiores causas de incapacidade para ambos os sexos no Brasil, tá, gente? A enxaqueca, para vocês terem ideia, é a principal causa de absenteísmo no trabalho, tá bom? Então, tem um impacto econômico grande, né? A prevalência no Brasil é alta das cefaleias primárias. Então, a cefaleia tensional acontece em 13% dos homens e mulheres, e a enxaqueca em até 15% da população brasileira. Então, tem uma prevalência bem alta. A chance de vocês atenderem um caso desses é de 100%, para ser sincera, tá? Vocês vão atender esses casos em algum momento da vida de vocês. E é uma das principais queixas nos serviços de urgência e emergência, tá bom? Então, é importante saber como lidar com esses casos. Vamos lembrar que, estatisticamente, até 90% dos casos de cefaleia na emergência são de cefaleias primárias, tá? Até 90%. Então, a maioria dos casos que vocês vão atender vai se enquadrar dentro daquelas principais síndromes de cefaleia primária, né? A enxaqueca, cefaleia tensional, cefaleia com componente trigeminal ou hemicrânia paroxística contínua. Mais 10% não serão casos de cefaleia primária. E essa é a grande preocupação da maioria das pessoas que trabalham em urgência e emergência, não deixar passar batido esse diagnóstico, né? E como que a gente pode diferenciar esses casos? Tem um fluxograma para isso, tá? Esse aqui é o fluxograma de atendimento de cefaleia na emergência, tá, gente? E eu tenho que frisar para vocês, ele começa, passa no meio, termina e volta para história e exame físico. É na história e no exame físico que vocês vão fazer a hipótese diagnóstica de vocês. Não peçam exame se vocês não passarem por essa etapa, porque vocês não vão saber indicar exame, não vão saber interpretar o que vier no exame. Então, a história e o exame físico são o ponto inicial de qualquer tentativa diagnóstica de vocês. Não adianta ultrapassar essa etapa, tá bom? É nessa parte que vocês vão ver o primeiro quesito mais importante. Esse paciente tem critérios para pensar numa cefaleia primária? Você só vai conseguir chegar nesse raciocínio se você lembrar o que caracteriza cada cefaleia primária, né? Quais são os critérios mais importantes para enxaqueca, para cefaleia tensional, porque é isso que você vai perguntar no roteiro da anamnese. Então, lembrando que até 90% dos casos serão de cefaleia primária, a gente começa a perguntar, uma coisa que eu preciso investigar é se tem algum sinal de alarme, né? Vamos supor que ele tenha lá todos os critérios para pensar numa enxaqueca. É uma cefaleia intensa, que dura mais de 4 horas, que a luz incomoda, o barulho incomoda, fazer pequenos esforços incomoda, tem náusea, né? E tem todos os comemorativos, mas
A paciente relata que está tendo febre nos últimos dias. Isso é um sinal de alerta, tudo bem? E aí já vai mudar um pouco o meu raciocínio. Então, não adianta ter os critérios para cefaleia primária. Eu preciso investigar se tem os sinais de alarme. E isso eu vou investigar onde? Na história e no exame físico. Se o paciente tem critérios para cefaleia primária e não tem sinais de alarme, eu posso partir direto para o tratamento da crise. O tratamento sintomático, não preciso pedir exame para me resguardar, para garantir que meu diagnóstico está certo. Eu não preciso. Eu parto para o tratamento da crise, faço escolha do melhor analgésico que eu julgar para aquela situação e avalio depois se melhorou. Se o paciente melhorou, é alta do pronto-socorro e encaminhamento para tratamento ambulatorial. Se o paciente não melhorou, vai para uma observação de 6 a 12 horas, repete a analgesia ou faz escalonamento com outro tipo de medicação e reavalia depois, tudo bem? Mas vamos supor que o paciente não tem critérios para cefaleia primária ou tem sinal de alarme. Aí sim eu vou ter que pedir o exame complementar, que vai variar de acordo com a minha hipótese diagnóstica. Eu não preciso pedir tudo para todos, né? E eu tenho que avaliar que recurso de investigação que eu tenho na minha unidade de saúde. Então, se eu estou no SPA, provavelmente o máximo que eu vou conseguir pedir é um exame laboratorial para esse paciente, mesmo assim é limitado, né? Ou um raio-x de 6 da face, que pouco a gente usa hoje, tá bom? Se eu estou no pronto-socorro, já tenho acesso ao exame de imagem melhor, uma tomografia de crânio, né? Eu posso fazer uma coleta de líquor se eu achar necessário. Por que é importante história e exame físico? Porque se eu tiver numa unidade de menor complexidade, eu posso encaminhar esse paciente para o pronto-socorro sem chance dele ser devolvido, né? Por quê? Porque eu vou mandar um bom embasamento clínico para o médico de lá, ok? Então, pedir os exames complementares. Se os exames vierem alterados, fecho o meu diagnóstico interno e trata conforme a etiologia. Se os exames não vierem alterados, eu trato a crise de dor e reavalio depois. Tudo bem? Então, o fluxograma é esse. É interessante que vocês tenham esse roteiro na cabeça, tá? Porque isso vai ajudar bastante vocês, principalmente se vocês tiverem unidade com menos recurso diagnóstico, tá, gente? Aí, nesse aspecto, o melhor recurso diagnóstico é o médico que atende mesmo. Então, pegando um pouquinho de estatística, essa daqui é do Reino Unido, tá, de 2006, eles verificaram que lá a maioria esmagadora das cefaleias atendidas no pronto atendimento era de causa benigna. E no Brasil, tem um trabalho que foi feito lá pela USP Ribeirão, na unidade de emergência deles, com basicamente os maiores nomes de pesquisa em cefaleia do Brasil, né? Que eles verificaram que eles fizeram um estudo de 1 ano de atendimento de pacientes na unidade de emergência, né? Um estudo retrospectivo. E eles verificaram que de um total de 1.194 pacientes atendidos, 71% tinham cefaleia primária, tá bom? Que era ou migrânia ou cefaleia tensional. Né? 64 pacientes que passaram por lá nesse ano não tinham cefaleia primária. Eles tiveram que ficar em observação por mais de 12 horas. Né? Foram pacientes que não foram liberados rapidamente, provavelmente porque não responderam às medidas iniciais ou não fecharam o critério para a cefaleia primária. Então, desses 64, olha, o total de pacientes foi 1.254, tá? Desses aí, só 64 tiveram que ficar por mais de 12 horas no hospital. E desses 64, 70% tinham cefaleia secundária. Então, olha aí, de um total de 1.254 pacientes, a gente está falando aí de talvez uns 50 pacientes só que tinham uma cefaleia secundária. Né? A maioria esmagadora não tinha. E o que eles concluíram? Que estavam atendendo muito mal os casos de cefaleia nas urgências lá em Ribeirão Preto. Por quê? Porque estavam mandando vários pacientes para um hospital terciário que tinham total condição de serem atendidos nas unidades de menor complexidade, como as UPAs, que tem lá, né? E a partir disso daí, eles começaram uma série de aulas de treinamento
para os médicos que davam plantão nessas unidades, fora do hospital da USP Ribeirão, ok? Então, vocês vejam que era muito alto o número de pessoas com cefaleia primária encaminhado para o hospital terciário, imaginem só. Aqui seria encaminhar, por exemplo, o João Lúcio, né? Casos que poderiam ser resolvidos na SPA ou na UPA. Tá? Então, onde que a gente começa o nosso roteiro? É com a anamnese, gente, conversando e olhando e ouvindo o paciente, tá? A gente começa com a caracterização da cefaleia. Como que começou essa dor? Foi súbito? Foi gradual? Né? Como é que foi que ela começou? Foi de uma hora para outra? Lembrem de usar termos que o paciente de vocês vai entender, tá bom, gente? Esse inteiro é só numa parte? Ela se irradia para algum lugar? Que tipo de dor é essa? Ela queima? Ela aperta? Ela é latejante? E latejante você pode fazer aquele sinal com a mão, né? Como se estivesse piscando, que o paciente entende bem esse tipo de caracterização. E eu devo dizer que muitos pacientes não vão saber dizer o tipo de dor que eles têm, né? É muito comum a gente ouvir, é uma dor muito doída. Né? Não disse muito, mas nem sempre você consegue pegar essa característica da dor. A intensidade da dor é muito importante. Aqui vocês podem usar uma escala visual de dor ou então usar aquele sistema de pontuação que usa na dor torácica, por exemplo, numa escala de 0 a 10, sendo 10 a pior dor que você imaginar. Quanto que você daria para essa dor hoje? Se o paciente entende bem esse tipo de analogia. Há quanto tempo a pessoa está com dor? Com que frequência ela tem essa dor? Eu estou 2 semanas direto, a dor só diminui, mas ela não cede. Não, doutora, a dor passa totalmente quando eu tomo dipirona, mas depois ela volta do mesmo jeito que ela estava antes. Né? São respostas possíveis. Tem algum fator desencadeante ou de alívio? Né? Essa dor ela só dá quando a pessoa está deitada, né? Indiferente à posição do corpo. Ela alivia com alguma coisa, com algum remédio, com alguma coisa que a pessoa faça. Existe aura, principalmente se eu estiver pensando já em enxaqueca, é importante perguntar sobre a presença de aura para orientação na hora da alta. E por quê? Porque enxaqueca com aura tem o risco maior de fazer infarto, né? Infarto migranoso, que a gente fala. E, por fim, tem sintoma associado, gente, tem náusea, tem vômito, tá tendo febre, né? Tá tendo dormência ou formigamento, algum lado do corpo ficou mais fraco que o outro, tá com uma tontura que não passa com nada, tem mais alguma coisa junto com essa dor de cabeça? Tudo isso são coisas importantes de perguntar. E não pense assim, essa lista é muito grande, eu não vou lembrar de tudo. Isso é treino, gente, isso você consegue perguntar em menos de 10 minutos, você já passou por todas essas perguntas, tudo bem? Então, quanto mais vocês fizerem, mais fácil e mais automático vai ficar para vocês perguntar isso daí. Esse gráfico é muito interessante para vocês aprenderem, por quê? Ele mostra 4 diferentes comportamentos da cefaleia que vocês vão pegar na urgência, tudo bem? 2 desses comportamentos são os que mais preocupam o médico da emergência. E 2 não preocupam tanto. Vocês saberiam dizer quais são os 2 que mais preocupam o médico da emergência? Esse primeiro de cefaleia aguda emergente. Ok. Crônica. Isso, cefaleia aguda emergente e cefaleia crônica progressiva, tá? Essa cefaleia aguda recorrente, normalmente a história é a história natural da enxaqueca, tudo bem? E a cefaleia crônica não progressiva é mais comum na cefaleia tensional. Onde que a pessoa mais come bola? Na cefaleia crônica progressiva, tá, gente? A cefaleia aguda emergente é mais comum do médico que está atendendo soasse um sinal de alarme na cabeça dele, porque a maioria pensa logo, sangramento, né? Sangramento. Agora, a cefaleia crônica progressiva, essa é muito comum ser negligenciada, infelizmente, tá? É aquele paciente que dá um remedinho, geralmente um remédio errado, ele melhora, vai para casa, volta pior, começa a peregrinar nos serviços de saúde, até que um dia ele chega bem grave, né? Então, é o caso
das lesões com efeito de massa. Aqui, o hematoma subdural crônico, um abscesso, tumor, né? Ou então uma trombose de seio venoso central também tem essa história. Uma infecção subaguda, tipo uma neurotuberculose, também tem esse tipo de evolução. Então, cuidado com essa cefaleia crônica progressiva, tudo bem? Então, na história pregressa, né, porque ainda está na anamnese, na história pregressa, você pode perguntar se teve trauma recente, cirurgia, se tem alguma doença já, alguma doença psiquiátrica, se está usando algum remédio, principalmente o que chama atenção aqui, o uso de anticoagulante e anticoncepcional oral, tá, gente? Pelo risco de quê? De sangramento e de trombose, tá bom? Hábitos de vida, se fuma, se bebe, se usa drogas, principalmente cocaína, que pode causar vasoconstrição cerebral, tá bom? Então, essas daqui são as perguntas normais que a gente deveria fazer para qualquer pessoa, né? Do histórico médico pregresso dela, tá? E também faz parte da investigação das cefaleias. Eu sei que muitos colegas não perguntam isso, mas é importante perguntar, gente, tá? Quanto mais informação vocês tiverem, mais fácil fica de defender depois, tá? Se alguma coisa der ruim. Então, perguntem. No exame físico, a gente pode fazer um exame físico direcionado, tá? Não precisa fazer exame neurológico completo para todo mundo, não, gente, tá bom? Isso daí não existe, né? Então, o exame físico vai ser direcionado para a queixa, né? Se a pessoa fala que caiu, que se bateu, eu vou procurar ver se ela tem algum ferimento em couro cabeludo, eu posso palpar seios da face, se a pessoa fala que está com febre, com o nariz escorrendo, nariz entupido, né? Palpação de artérias temporais, se é um paciente com mais de 50 anos, aquela dor de cabeça temporal, que tem gatilho, que tem uma febrezinha baixa, que tem histórico de perda de peso inexplicável. Não preciso fazer isso para todo mundo, tá? Exame físico geral, por favor, escuta cardiopulmonar, isso é para todo mundo, tá, gente? Por favor, tá? E ectoscopia é basicamente você olhar para o seu paciente. Olhe para o seu paciente, tá bom? Paciente com exoftalmia, com hiperemia conjuntival, muita dor de cabeça, já chama atenção para alguns possíveis diagnósticos. Você só vai saber isso se você olhar para o seu paciente, tudo bem? Inclusive a marcha, como que ele entra no seu consultório, tá? Vamos lembrar que infartos de fossa posterior muito comumente aparecem com vertigem persistente, tá bom? Então é importante ver como que o paciente entra no seu consultório. Do exame neurológico, o que é importante? Obviamente, o nível de consciência, se você consegue avaliar rapidamente conversando com o paciente, né? É interessante fazer exame de nervos cranianos, tá, gente? Se você faz rápido, principalmente ver se a pupila está reagente à luz, né? Se você tem pupilas de tamanhos diferentes, motricidade ocular extrínseca, mímica facial. Ai, doutora, eu preciso ver se a língua desvia para um lado, se os deltóides estão com fraqueza. Isso daí é mais secundário, tudo bem? Vai depender muito da queixa do paciente, se você tiver, né, suspeitando de algum infarto de fossa posterior. Mas, pelo menos, os primeiros pares, né, os primeiros que você avalia super rápido, é interessante fazer, porque eles podem te trazer informações importantes, principalmente nos casos de cefaleia secundária, tá bom? Motricidade e sensibilidade, a não ser que o paciente chegue com uma suspeita de AVC queixando, e ele vai falar, doutor, esse lado aqui está mais fraco que o outro, tudo bem? Se o paciente não chegar falando isso, você pode fazer uma avaliação rápida só de ver o paciente entrando na sua sala também, né? Ele está andando normal, os dois braços estão se mexendo de forma normal, você não precisa fazer aquela classificação da força, da motricidade, né? Grau 0, grau 1, grau 2, não precisa disso, né? Você pode fazer isso se você estiver atendendo paciente com suspeito de polineuropatia periférica, né? Uma paralisia flácida aguda ou até mesmo uma suspeita de AVC, mas não precisa ser tão minucioso para todos os pacientes, não, tá? Coordenação motora, se houver queixa de vertigem, tá bom?
é importante ver, tá certo, gente, para afastar a possibilidade de um infarto, né, ou sangramento de fossa posterior, e os sinais de irritação meníngea, se você suspeitar disso. Também não precisa ser feito para todo mundo, tá certo? Ah, mas na minha anamnese tinha um histórico de febre, tinha um histórico de uma cefaleia súbita, né, intensa, pior dor da vida, e você pode investigar. Lembrando que nos casos de sangramento, se tiver pouco tempo de sangramento, a pessoa não vai ter irritação meníngea, tá, gente? O sangue fresco, ele não irrita a meninge, tá bom? Leva normalmente um dia ou mais de um dia para começar a aparecer irritação nesse tipo de situação, né? Quais são os sinais de alarme? Aquela primeira ou pior crise da vida da pessoa, né, de início súbito, chama atenção para um sangramento, ou uma apoplexia pituitária, uma vasoconstrição cerebral reversível. Gente, a apoplexia pituitária eu nunca atendi, tudo bem, mas vocês têm que saber que existe, né? E é mais comum na mulher no puerpério, tudo bem? O Pietro talvez já tenha visto lá pela Ana Braga, não sei. Vasoconstrição cerebral reversível, acho que eu já vi um caso lá no João Lúcio, tudo bem? Não é comum, né? Isso acontece mais após neurocirurgia, ou então paciente que usou cocaína, né? Ou então mulher no puerpério também, tá certo? Mas não é tão comum, né? Aquelas cefaleias de início após os 50 anos, isso já é um sinal de alarme por si só, tá? Então, cuidado com doença cerebrovascular, neoplasias, vasculites, né? Lembrar da arterite temporal aí, tá bom? Assim, se a pessoa chega dizendo, doutora, eu sempre tive essa dor de cabeça, desde nova. É diferente, né? Agora, uma dor que apareceu após os 50 anos, esse já é o sinal de alerta, tá bom? Uma cefaleia de caráter progressivo, como eu falei para vocês, pensar numa lesão com efeito de massa, ou então numa infecção de evolução mais arrastada, né? Ou então uma trombose de seio venoso, né? Aquela dor de cabeça que é desencadeada por esforço ou por mudança de posição da cabeça, né? Muita atenção com as neoplasias, né? Tem neoplasia que se comporta assim, tá? Principalmente neoplasias intraventriculares, tá certo? Né? Cefaleia associada à febre ou rigidez de nuca, claro. Se a pessoa tem sinais neurológicos focais ou crise convulsiva associada, né? Isso é importante porque pode acontecer nas lesões vasculares, nas infecções ou lesões com efeito de massa. Cefaleia nova num paciente que tem histórico de neoplasia, tá? Essa aqui eu já peguei no João Lúcio, tudo bem? E quase que essa paciente foi liberada, tá? Por muito pouco ela não foi, ela ia sair sem dor, né, da unidade sem diagnóstico também, infelizmente. Ela descobriu a metástase lá no João Lúcio. Né? Paciente com histórico de imunossupressão, tá certo? E aí incluindo, claro, as pessoas vivendo com HIV, né, que podem ter infecções oportunistas e neoplasias como linfoma. Isso aqui acontece nas pessoas que estão realmente imunodeprimidas, tá? Naquelas pessoas vivendo com HIV, que tem carga viral indetectável, muito baixa, uma contagem de célula TCD4 elevada, elas não vão entrar nessa categoria de risco, tudo bem? E pacientes com aura muito prolongada ou persistente, né? Lembrar que a enxaqueca com aura, né, a migrânia clássica, ela tem um risco aumentado para infarto, né? Então, pode ser uma doença cerebrovascular. A aura é para durar em torno de 1 hora só, tá bom, gente? Não é para ser persistente. Né? Então, vamos supor que eu fiz minha anamnese, fiz meu exame físico e apareceu ali um sinal de alerta, algo que me chamou a atenção. Agora nós vamos para a investigação complementar, que vai ser dirigida, porque o exame é complementar. Eu já tenho a minha hipótese, eu vou pedir os exames de acordo com a hipótese, né? Então, exames de imagem que podem ser utilizados no contexto de urgência e emergência. Tomografia de crânio com ou sem contraste, a ressonância de crânio, estudo vascular, como anjo-TC, anjo-ressonância ou angiografia. O que nós temos no nosso contexto SUS, aqui no Amazonas, de exame disponível? Tomografia de crânio sem contraste, tudo bem?
Se calhar de você encontrar o radiologista por lá no dia que você está de plantão, você pode chorar e pedir para fazer um exame com contraste. Mas normalmente vai ser só tomo de crânio sem contraste mesmo, né? Para você fazer um exame mais detalhado depois, você normalmente precisa internar o paciente, pedir, e aí nesse meio tempo você já perdeu um tempo precioso de tratamento, infelizmente. Alguns serviços privados já dispõem de ressonância na urgência e emergência, tá certo? Eles fazem principalmente para avaliação de um AVC, ver se está dentro da janela ainda de tratamento, não faz o exame completo, faz só janela de perfusão e difusão, mas é um exame que pode ser usado, tudo bem? Angiotomografia nós deveríamos ter, gente, tá? Nós deveríamos ter na nossa urgência, basta ter uma bomba de infusão e meter o contraste. É um exame super útil, principalmente no AVC isquêmico, tá? E na trombose venosa central. No AVC isquêmico, a angiotomografia já é usada para avaliar se houve reperfusão ou não com trombolítico endovenoso e poder indicar trombectomia mecânica para esses pacientes. Infelizmente, não é a nossa realidade aqui. Mas lá em Ribeirão Preto, por exemplo, na unidade de emergência, eles já fazem isso de rotina, tá certo? Então, vocês já veem que aqui a gente já tem uma restrição maior de exames disponíveis, tornando ainda mais importante a anamnese e exame físico. De laboratório, nós podemos ter hemograma, provas de coagulação, dedímero, né, coleta de líquor, lembrar sempre de colocar um resumo da história no pedido do exame, tá? Vocês sabem que esses exames vão todos para o Tropical, inclusive de alguns hospitais privados, tudo bem? E os bioquímicos do Tropical, eles agradecem enormemente se botar um resumo da história no pedido. Por quê? Porque às vezes eles rodam análises suplementares lá que vão auxiliar vocês. Se mandar um pedido de exame sem nada, eles vão devolver também com básico do básico, um exame que talvez não te ajude muito, tudo bem? O VHS e o PCR podem ajudar vocês dentro de um contexto inflamatório, lembrando que são exames inespecíficos, né, gente? Exceto o líquor, né? O líquor pode ser mais preciso se você souber perguntar direitinho, né? Se vier com a cultura e tudo isso. Então, vamos chegar no tratamento. O que é importante do tratamento, né, gente? Primeiro, o suporte clínico geral. Você tem que avaliar a gravidade do caso e as comorbidades que o paciente tem. Meu paciente está muito hipertenso, então eu vou ter que abordar essa questão também. Não vou fazer só analgesia para ele, né? Esse meu paciente, ele vai precisar de algum suporte específico, né? Isso quando eu fechar meu diagnóstico, né? O tratamento definitivo dele vai ser cirúrgico, vai ser anticoagulante, vai ser antibiótico, vai ser só analgesia e orientação, né? E a parte da analgesia é muito importante saber o que fazer e muito importante saber o que não fazer, tá, gente? Lembrando que o suporte clínico é aquilo que vocês aprendem já nessa disciplina aí, né? Se eu tenho um paciente que chega rebaixado, né? Um paciente que não se move, é um paciente que me comove, então já vai direto para sala de emergência, né? Monitor, acesso venoso, precisa de suporte de O2. Então, esse suporte clínico vocês vão avaliar em cada paciente, tá? Como a maioria dos casos de cefaleia na emergência, até 90% são cefaleias primárias, esses são pacientes que não vão precisar ir para a sala de emergência, na maioria das vezes, né? Graças a Deus, tá? Então, vamos para a analgesia, né? O que eu posso fazer para melhorar a dor do meu paciente, né? Nós podemos usar todos esses remédios, gente, na urgência e emergência, tudo bem? Olhem bem que vocês vão ver que aí não tem tramal, não tem morfina, né? Não tem. Porque esses remédios não são remédios de escolha, normalmente, para tratamento da dor de cabeça, né? Na emergência. Ai, doutora, eu nunca vou poder usar isso. Não, não existe, né? Em alguns casos muito específicos você pode usar. O que não deve ser a sua primeira escolha, que infelizmente é o que mais acontece por aí, tudo bem? Então, o paciente chegou, está com muita dor, ainda não usou remédio em casa, está queixando muita dor, você pode usar uma medicação mais simples, né? Pode usar uma dipirona,
né? Pode usar um anti-inflamatório, não esteroidal, perguntar sempre sobre alergia, obviamente, tá bom, gente? Lembre que muitas pessoas que falam que têm alergia de dipirona, na verdade, não têm. Elas têm efeito colateral o uso da dipirona, que na maioria das vezes é hipotensão, tá bom? Então, se o paciente falar, tem alergia de dipirona, aí você pergunta, mas o que é? Você toma dipirona e fica todo empolado? Né? Sejam bem específicos na hora de perguntar, porque muitas vezes não é isso, tá? É só um mal-estar mesmo, e aí não vale a pena você deixar de usar uma boa medicação por conta disso. Você hidrata o seu paciente e bota dipirona para dentro, tá certo? Você pode usar os agonistas dos receptores serotoninérgicos, né? Sumatriptano. Isso aqui, infelizmente, para a gente aqui não é uma opção muito boa, não, mas é usado em alguns outros lugares. O sumatriptano intranasal, ele não tem mais para vender aqui em Manaus. Pelo menos é o que os representantes dizem, né? O pessoal da Libs, que é o que mais vende o sumatriptano, falaram que saiu do mercado aqui. Então, isso, cutâneo, confesso que eu nunca vi para usar, no SUS não tem. Eu posso até perguntar se tem no contexto privado, né? É uma droga muito interessante, principalmente para cefaleias trigeminais, no contexto da emergência, mas que normalmente a gente não tem disponível, tá bom? Corticosteroides, a dexametasona é a melhor, que tem melhor penetração no sistema nervoso central. Fazer uma associação de dexametasona com dipirona é interessante, tá bom, gente? Pode resolver muitos casos de cefaleia primária. Mas e para aqueles casos que não resolvem com isso, ou então o paciente fala que já tomou vários remédios em casa e continua com dor de cabeça, que é uma dor muito forte, que não sabe mais o que fazer. Essa é a realidade de muitos pacientes que vão chegar na emergência, tudo bem? Então, para esses pacientes, nós temos essa classe aqui dos antagonistas dos receptores de dopamina, né? Clorpromazina, haloperidol e a metoclopramida. São medicações que tem em qualquer urgência e emergência. A gente tem no SPA, tem na UPA e tem no pronto-socorro. Mas são remédios que são pouquíssimo utilizados, infelizmente. Com exceção, talvez, da metoclopramida, porque o pessoal usa rodo, né, para náusea e vômito, tá? Mas a clorpromazina e o haloperidol são ótimas opções para tratamento dessa dor que não passa com nada, inclusive estado de mal migranoso, tá certo? Aqui do lado tem a dose, é interessante vocês saberem. Tanto a clorpromazina quanto o haloperidol, eles são diluídos. A clorpromazina, ela vai em soro fisiológico, 200 ml de soro. E o haloperidol você pode diluir com água destilada numa seringa mesmo, tudo bem? E fazer bem lentinho, tá certo? Principalmente a clorpromazina. Por quê? Porque o principal efeito colateral dela, em particular, é a hipotensão. É muito comum da hipotensão. Então, o ideal é esse paciente tomar essa medicação deitado ou numa poltrona. Você avisa o paciente que pode dar uma queda de pressão e que isso acontecer, tem que avisar a enfermagem, porque ela é reversível, gente, com hidratação venosa, tudo bem? Então, você avaliar, meu paciente chegou com muita dor, uma mulher jovem, está com uma pressão de 9/6, 90/60. A chance dela fazer hipotensão com clorpromazina é muito alta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou correr um frasco de soro antes. Coloca lá 500 ml de soro ringa fisiológico aberto, né? Isso aí, em 15 minutos, passa esse soro todo, acreditem, porque eu já fiz. E depois você coloca a clorpromazina para gotejar mais lentinho, em 1 hora. E sempre avise o paciente, tudo bem? Que aí ele não se assusta tanto, ele sabe o que esperar. Mas eu garanto para vocês que a dor vai passar. A gente usa esse remédio, gente, para dor de hemorragia subaracnoide, para vocês terem ideia. Então, funciona quando é bem indicado e quando é bem feito, tá? Os antagonistas dos receptores de dopamina, eles têm um outro possível grupo de efeitos colaterais, que é a síndrome extrapiramidal, tá, gente? Né? Então, o paciente pode ter acatisia, né? Ficar irrequieto, agitação, pode ter bradicinesia, rigidez.
E isso pode aparecer até 24 horas após a administração do remédio. Então, é possível que apareça já em casa, depois da alta. Então, lembrem que na hora da alta, você tem que orientar o seu paciente, que se aparecer algum desses sintomas, ele deve retornar à unidade de urgência para ser devidamente tratado, tá? Esses sintomas também são tratáveis, também são reversíveis. Você pode usar um diazepam, você pode usar um biperideno, né, ou Artane, que são comprimidos que o paciente tomar em casa. Então, é um efeito colateral que você tem como reverter, mas não deixe de usar o remédio. E lembre que opioide não é escolha para tratamento de cefaleia na emergência, tá bom? Exceto em casos muito específicos, tá? Por exemplo, um cenário possível que você poderia usar essa medicação é na cefaleia pós-RAC, né? A gente sabe, assim, que lá no protocolo, tem que usar cafeína, né? Você não tem cafeína no pronto-socorro, você pode mandar o paciente comprar, tudo bem? Tem medicação que tem alto teor de cafeína, geralmente aqueles remédios combinados para dor, que vem com dipirona mais cafeína. Aí a dose seria 120 a 125 miligramas em cada tomada, né? Mas no pronto-socorro você não tem. Então, saindo disso, a opção que ficaria para vocês, quem for trabalhar com paciente pós-cirurgia, por exemplo, né? Ou às vezes pós-parto também pode ter isso, seria você usar, nesse caso, você poderia usar morfina, tá bom? Ou partir já para fazer ai, meu Deus, como é que é o nome? O blood patch, tudo bem? Então, nesse caso, morfina seria aceitável, por exemplo, tá bom? Então, essa é a bibliografia. Nós vamos partir para a discussão de caso clínico. Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. Eu sei que dá uma revolta, Pietro. Meu Deus, só tem mensagem do Pietro praticamente, gente. Falem alguma coisa. Meu marido vai ficar com tendinite aqui de tanto digitar. Tá bom, então não tem dúvida, a gente vai partir para a discussão dos casos clínicos, tudo bem? Eu vou colocar, cada casinho só tem aquela historinha que vem inicialmente na ficha do pronto atendimento, a historinha que vem da triagem, tá, gente? Da enfermagem. A partir daí, vocês vão fazendo as perguntas que normalmente vocês fariam. Tá, João Pedro levantou a mão. Você quer perguntar alguma coisa, João? Quero sim, doutora, uma dúvida. Para um caso de uma cefaleia tensional, assim, vamos supor, um familiar que a gente sabe que tem alguma recorrência, a senhora prefere fazer como um tratamento? Faz, vamos supor, dipirona, de horário? Prefere fazer uma dose, digamos, de ataque um pouco mais alta de dipirona? Ou então fica fazendo de horário? Como que a senhora prefere lidar com esse tipo de caso? Você está falando fora do hospital, né? Para tratar Isso, isso aí. fora do contexto de uma emergência, exato. Tá, você pode usar dipirona. Normalmente, a cefaleia tensional, você não precisa usar uma dose muito alta de dipirona, como 1 grama, que é o que normalmente eu indico para enxaqueca, por exemplo. Mas é interessante você associar com relaxante muscular, entendeu? Aí você pode colocar um Miosan Caf, que é a ciclobenzaprina com cafeína, para não dar sono. Tudo bem? Se a dor não for tão intensa, você pode usar aqueles remédios que são combinados, tipo Miorelax, Candrilax. Mas normalmente eu associo dipirona 500 miligramas mesmo, de 6 em 6 horas, mais um relaxante muscular. Tudo bem? Para esses pacientes, tem algumas condutas não farmacológicas que também ajudam. Por exemplo, compressa morna, né, na cabeça. Por quê? Porque ajuda a relaxar a musculatura. E a cefaleia tensional, ela tem um componente de contração muscular muito importante, mais até do que na migrânia, por exemplo. Né? Então, são coisas que ajudam, tá certo? E o paciente com cefaleia tensional, ele só vai para o pronto-socorro quando ele está nas últimas mesmo, porque ele vai tentar o máximo possível resolver isso em casa. Afinal de contas, não é aquela dor horrível, né? Muitos pacientes, infelizmente, eles aprendem a conviver com essa dor, não deveriam,
mas aprendem, eles ficam muitos dias com dor por conta disso. Mais alguma pergunta, gente? Uso da dexametasona. Posso iniciar como droga exclusiva se o paciente já veio? Não, você pode usar só a dexametasona, não tem problema não, tá? A gente associa quando o paciente ainda não usou dipirona. Agora, se o paciente já usou, e geralmente eles usam assim dose de 1 grama, não precisa associar com a dipirona injetável, não. Você pode usar só a dexametasona assim. E depois reavalia, né, o paciente. Enzo, pode falar, Enzo. Boa noite, professora. Eu tenho uma dúvida em relação à questão da cefaleia medicamentosa. E o que a gente faz com os pacientes, por exemplo, porque é muito comum que o paciente chegue já no pronto-socorro, quando está nas últimas, já com o uso de dipirona, às vezes por semana, se usando dipirona e não melhora, né? Aí essa questão de como que maneja um paciente assim com cefaleia medicamentosa, se faz no PS ou é a nível mais ambulatorial mesmo? Tá, deixa eu te dizer. Cefaleia por abuso de analgésicos, que é um diagnóstico, um tipo específico de cefaleia, tem que preencher alguns critérios. Então, por exemplo, a pessoa tem que ter usado, né, o analgésico. Ela segue um pouco os critérios da cefaleia crônica diária, tudo bem? Por quê? Porque a pessoa tem que usar o analgésico mais de 15 dias no mês, tudo bem? E isso há mais de 3 meses, tá certo? Então, no pronto-socorro, para você pensar numa cefaleia por abuso de analgésicos, ela teria que preencher esses critérios. Normalmente, esse é um paciente que tinha uma cefaleia primária antes, uma enxaqueca, uma tensional, que não foi tratada, e aí essa dor de cabeça cronificou, e depois que cronificou, o paciente passou a fazer uso abusivo de analgésico. Então, ela segue essa evolução no tempo, tá? Se você pegar um paciente desse no pronto-socorro, o que você pode fazer? Primeiro, você vai ter que fazer aquela analgesia nível hard que a gente fala para ele. Você pode usar clorpromazina ou Aldol, tudo bem, para deixar ele sem dor naquele momento. E ele vai ter que começar uma medicação profilática. Aí vai ter que voltar lá atrás, antes dele ter cronificado, ver quais eram as características da dor para decidir qual a melhor medicação profilática que você vai usar. Então, é um paciente que tinha uma migrânia, por exemplo, que não tratou, aí você avalia o perfil do paciente e escolhe uma das medicações de primeira linha para começar. E explica para ele por que você está passando aquele remédio. Aquele remédio não é um analgésico. Ele é para evitar a recorrência da dor. E que normalmente essas medicações não têm efeito imediato, tá, Enzo? Elas levam dias para começar a fazer efeito. Então, você pode escolher ali um beta-bloqueador, ou então topiramato, né? Ou então valproato. Aí você vai ter que avaliar o perfil de cada paciente. É mulher, é jovem, tem risco de engravidar, tem um trabalho que demanda muita atenção e não pode correr risco do topiramato, né? Os tricíclicos não são considerados de primeira linha oficialmente, mas a gente usa bastante, tá? Extraoficialmente. Então, você avalia o perfil do seu paciente. Mas você teria que começar uma medicação profilática e nós acrescentamos também um corticoide via oral para a pessoa usar pelo menos por 5 dias, naquela dose anti-inflamatória de 1 miligrama por quilo de peso, tá? Então, nos consensos, o correto seria você internar esse paciente, fazer medicação injetável de horário, né? Começar a medicação profilática para ele internado. Na vida real, ninguém faz isso. Ninguém faz isso, nem no privado, porque começa que o plano nem autoriza internar por conta disso, tudo bem? Só autoriza se for uma cefaleia secundária mesmo. Então, na vida real, você teria que identificar qual foi a cefaleia primária para começar uma medicação profilática, passaria o corticoide via oral aí por 5 até 7 dias, né, para tomar pela manhã, tá certo? E faria um investimento aí numa analgesia potente no pronto-socorro.
esse é um paciente que vai precisar fazer acompanhamento depois dessa dor dele, tá certo? Mas no pronto-socorro, o que você poderia fazer é isso, tá bom? Muito obrigado, professora. Mais alguma pergunta? Então, vamos para o casinho, né? Primeiro caso, chegou para vocês essa ficha aí, gente. Uma mulher de 35 anos, está falando que está com uma cefaleia intensa desde ontem, os sinais vitais dela são esses. Olha que legal, né? A enfermagem mandou todos os sinais vitais para vocês, é igualzinho que a gente vê no dia a dia. Só para facilitar. E aí, o que vocês gostariam de perguntar para a dona Juliana? Se ela já teve essa dor antes, ou se é a primeira vez. Tudo bem, ela já teve essa dor antes, tudo bem. A dor, ela já teve dor parecida com essa antes, né? No caso, essa dor, ela começou mais leve, ela tomou um remédio que ela sempre usa para dor, não melhorou e a dor foi piorando, foi ficando mais intensa, tudo bem? Até que hoje ela ficou tipo nota 9, em 10 ela procurou pronto-socorro. Não teve febre, tá? Dói a cabeça inteira, não houve mudança no padrão de intensidade em relação a outras crises intensas que ela teve antes. E o que seria característica da dor, Abigail? Isso aqui é importante você explicar para o seu paciente, dê o exemplo para ele, né? Porque normalmente ele não vai saber responder. Se você perguntar só qual é a característica da dor, ai, que isso, doutora? Eu não sei, é uma dor que dói muito. Bem, essa dor, Iane, está durando mais, né, de 4 horas. Ela já está quase 48 horas com dor. É uma dor que pulsa, tem fotofobia, não tem fonofobia, tudo bem. Não aperta e nem pesa, ela lateja, tá bom? Não tem alteração visual, não teve nem antes. Tá com náusea sim. Não tá lacrimejando, tem náusea. Não tem histórico de convulsão e nem síncope. Ok, eu vou desconsiderar essa pergunta do Pietro, que ele é café com leite. Não é a primeira vez, ela já teve dor parecida com essa antes. Não é mais de 3 episódios por mês, não, é menos. Não tem déficit focal, não usa anticoncepcional. Normalmente, a dor dura 8 horas se ela não tomar remédio. Quando ela toma remédio, a dor costuma passar mais rápido, mas dessa vez não funcionou. Alivia com analgésico, mas não passou totalmente. Ela costuma usar 1 grama de dipirona e às vezes ela toma Plasil para náusea, dói a cabeça inteira. Não tem sintomas visuais, não tem dor muscular associada. Frequência da medicação que ela usa, ela tem menos de 3 crises por mês. É quando ela usa o remédio para dor. Não é a pior dor da vida dela. Algum fator que desencadeia ou que piora? Bem, normalmente ela fala que se ela não dormir bem, ela costuma ter dor de cabeça. Felizmente, ela é uma paciente que dorme muito bem, né? E às vezes também, quando ela está com fome, se ela fica muito tempo sem comer, ela também tem dor de cabeça. Doença prévia, só tem hipertensão, mas trata. Ok, a gente está no tempo aqui, o Pierre está me lembrando. Gente, com essas informações aqui, vocês conseguem elaborar uma hipótese diagnóstica? Não usou drogas, tá? Localização é na cabeça inteira que dói.
Ok, Marco Antônio mandou aqui. Pode ser uma enxaqueca, uma cefaleia primária. Ana Ruth também, migrânia. Ana Beatriz, migrânia. Tudo bem, migrânia. Ok. Eu também acho que pode ser uma migrânia, mas olha, a pessoa que atendeu, ela não tinha muita certeza. Ela pediu essa tomografia aí para paciente. O que vocês acham dessa tomografia, gente? Vocês acham que ela é compatível com o quadro de migrânia que vocês estão pensando? A Ana Ruth disse que está normal. Ela está normal, sim. Então, é compatível com o quadro de migrânia, né? Não precisava ter pedido, né? E por que foi pedido? Porque muitos colegas ainda pedem exame, principalmente tomografia, só por garantia, tudo bem? Só por via das dúvidas. É que nem aquela história do antibiótico que eu estava falando para vocês, fazer por via das dúvidas. Gente, a quantidade de tomografia que é feita nos prontos-socorros é uma coisa absurda. Se um dia vocês tiverem paciência para abrir aquele sistema e ficar rolando a barra de exame, vocês vão ver que é uma coisa assim de outro mundo, né? Então, a maioria daqueles exames não precisaria ter sido feito. Não tem edema, não, tá bom? Então, essa paciente não precisaria nem ter feito, tá? Poderia ter ido direto para medicação e reavaliação depois, ok? O tratamento é analgesia adequada e segmento ambulatorial, tá certo? Segundo caso, Dona Maria de Lourdes, de 52 anos. Vamos lá. Essa daí teve uma discussão em casa, brigou com a filha, a pressão subiu, ela começou a passar mal, ter muita dor de cabeça, aí a filha que brigou com ela ficou preocupada, levou ela direto para o hospital. Vocês querem perguntar alguma coisa para Dona Maria de Lourdes ou para a filha dela? Então, essa aqui, ela dói mais do lado direito. Ela já teve episódio de dor antes, mas como esse, não. A dor começou de forma bem rápida e já começou muito forte, logo depois da discussão. É uma dor que pulsa. Déficit focal. Você está perguntando do exame físico, Henrique? Ela tem fraqueza. Está com fraqueza do lado esquerdo do corpo. Ela teve que entrar na cadeira de rodas. A filha foi levando. É uma dor aí, nota 9 em 10, tudo bem? Não tem alteração visual. Sim, é isso mesmo, tá? Isso que o Pietro falou, a dor intensa, ela pode aumentar a pressão, gente. Mas vai aumentar ali para 150, 160, não vai aumentar para cima de 180, tudo bem? Né? Então, nesses casos, você trata com analgesia, não é com antipertensivo, né? Eu acho que tem sinal de alarme, né, Henrique? É uma paciente que está com déficit focal, nunca teve essa dor antes, é uma dor muito forte, não está piorando progressivamente, não. Ela não tomou nada em casa, ela começou a passar mal, falar de dor e a filha se desesperou, levou direto para o hospital. Não tem alteração de equilíbrio nem irritação meníngea. Ela só sentiu um mal-estar, que ela fala, né, a cabeça latejando, muita dor, e ela não estava conseguindo mexer direito o lado esquerdo do corpo dela. Não tem confusão mental. Não usa anticoncepcional oral. Ela usa medicação para pressão alta, ela é hipertensa, né, e usa a medicação dela regularmente. Não usa aspirina. E aí, gente, vamos lá. Vocês acham que é uma cefaleia primária ou secundária? Tá, alteração de pares nos pares cranianos? Não tem, tá bom? Então,
todo fundoscopia. Ai, seria maravilhoso se tivesse fundoscopia, mas no caso dessa paciente daria normal a fundoscopia, tudo bem? Não teve nem convulsão nem síncope. Então, estou vendo aqui que a maioria está pensando numa cefaleia secundária. Eu também acho que tem que pensar numa cefaleia secundária, gente, né? Tem sinal de alerta, né? Tem alteração no exame físico. Que exames que vocês gostariam de pedir para essa paciente? É uma tomografia de crânio, né? Sem contraste mesmo, que graças a Deus essa a gente tem aqui. Então, tá aqui a tomografia de crânio dela. Essa daí é lá do João Lúcio, tá? Pois é, né? Então, tá alterada, gente, essa tomografia? Gente, essa paciente, ela não tinha HSA, tá? Ela tinha hematoma intraparenquimatoso. Eu sei que alguns ficaram com dúvida, mas era só hematoma intraparenquimatoso mesmo, tá certo? O que já é indicação para ela internar, com certeza, né? Essa daqui a gente não vai mandar embora, tá certo? Então, foi um AVC hemorrágico, tá? Do tipo hematoma intraparenquimatoso. O tratamento dela vai ser internação, suporte clínico, né? Vou tratar a pressão alta dela, fazer avaliação regular do nível de consciência, pedir o parecer para neurocirurgia, né? Para ver se precisa fazer drenagem de hematoma, se teria indicação ou não, né? Pedir leito numa unidade semi-intensiva, talvez, ou numa UTI. E será que valeria a pena pedir uma arteriografia para essa paciente? Pensando num hematoma intraparenquimatoso que ocorreu por conta de um pico hipertensivo, não é necessário você pedir arteriografia, tudo bem, gente? A arteriografia a gente pede mais para hematomas em locais que são mais raros, por exemplo, grandes hemorragias lobares, né, hemorragia em fossa posterior, tudo bem? Em região occipital, que podem sugerir uma má formação arteriovenosa ou ruptura de aneurisma, né? Sangramento em pessoas muito jovens também, é interessante, aí seria interessante pedir. Na maioria dos pacientes hipertensos que chegam com hematoma intraparenquimatoso, nessa região de núcleos da base, tá certo? Não é solicitada arteriografia. Você interna, trata como um AVCH, vai ficar aquele tempo lá de observação de 5 a 7 dias para ver se houve progressão ou não do sangramento e depois você libera para fazer o segmento ambulatorial, tá bom? Ok, próximo caso, 32 anos, também é jovem, a Mariana, gente, está com cefaleia intensa há 10 dias. Tá aí os sinais vitais dela. Nossa, essa aqui colocaram até a temperatura, a enfermagem. Olha, gente. E aí, o que vocês acham? O que vocês perguntariam para Mariana? Se ela teve febre, não teve febre. Localização da dor, dói a cabeça inteira. Não tem histórico de infecção, tudo bem, não tem comorbidade. Ela usa de rotina um anticoncepcional oral, tá? E só, não tem outras comorbidades. A dor foi piorando ao longo dos dias, tudo bem, é uma dor pulsátil. Ela tinha momentos de alívio quando tomava um analgésico, mas a dor sempre voltava e quando voltava ela vinha um pouco pior do que antes. Não tem alteração visual. Tem náusea, mas não teve vômitos. Não teve convulsão ou síncope, não tem fotofonofobia. Não tem fraqueza. Nunca teve essa dor antes. Desse tipo, não.
A fundoscopia, ok, eu vou dar um brinde para vocês, que normalmente a gente não consegue fazer fundoscopia no pronto-socorro. Mas na fundoscopia tem papiledema, tá, gente? Não tem congestão nasal. É forte, ela dá aí uma nota 8 em 10. Não tem sinais de irritação meníngea. TC de crânio, tudo bem, eu vou já mostrar TC de crânio para vocês. Olha, é verdade isso que o Pietro falou. Você pode avaliar nervo óptico com o uso do ultrassom, né? Para quem tem treinamento, é uma ferramenta útil. Ok, eu já falei para o colega de vocês que tinha papiledema, tá bom, gente? Não tem alteração do nível de consciência. Ok, vocês já conseguem pensar se é uma cefaleia primária ou secundária? Não tem passado de trombose. Secundária, tudo bem. Então vamos lá, um colega de vocês tinha falado de tomografia, né? Eu já respondi essa pergunta aí, Pietro, que um colega fez mais lá em cima. Ok, vamos lá. Ela fez a tomografia sem contraste primeiro, que é o que tem, né, no pronto-socorro, normalmente. Tem alguma coisa nessa tomografia, gente? Não tem, não. Essa tomografia é a mesma que eu mostrei para vocês lá no primeiro caso. Tomografia tá normal. E aí, vocês acham que a gente libera essa paciente ou não? Não libera, né? Aí a gente vai internar e vai lá no setor de radiologia, né? Pedir uma ajuda lá do radiologista, dos técnicos, né? Para fazer uma tomo com contraste. Nesse meio tempo, a gente pede um laboratório e aqui tem a tomo com contraste dela. Alguns cortes, tudo bem? Os cortes que mais interessam, digamos assim. Vocês conseguem ver alguma coisa aí nessa tomografia com contraste? Abigail, seria no caso trombose de seio venoso, tudo bem? Porque se você fala de seio cavernoso, você já está pensando num seio específico, tudo bem? Né? E que normalmente a trombose seio cavernoso ela dá muito sintoma oftalmológico, tá? Então, aquilo que eu falei de olhar para o paciente, dá muito sintoma ocular, tá certo? Não tem desvio de linha média, não tem efeito de massa. Mas eu vou mostrar aqui, vou botar aqui o sinal da setinha para vocês. Não tem. Opa! Vocês conseguem ver a setinha vermelha? Aqui na confluência dos seios. Aqui na confluência dos seios, a gente tem uma parte que não está preenchendo pelo contraste, que é o sinal do delta vazio que a gente fala. Tudo bem? Então, isso pode aparecer quando tem trombose nessa localização. É claro que se eu tiver trombose de um seio sagital, ou, por exemplo, de um seio cavernoso, não vai aparecer esse sinal, tudo bem? Né? Mas, nesse caso, eu tinha o sinal do delta vazio, que é um sinal característico de trombose ali na confluência dos seios, né? Principalmente do seio reto, tá? Que comprovava a minha hipótese, né? Então, esse paciente, eu não mando para casa porque a tomo está normal. Eu insisto, eu interno e eu vou atrás de conseguir o exame com contraste dele, tudo bem? Né? E o tratamento aí é anticoagulante, tá certo? Começa primeiro parenteral, depois passa para oral, né? Vai internar o paciente, vai dar o suporte clínico, vai ter que interromper o anticoncepcional, tá certo?
ela não tinha histórico de TVP antes, mas você pode abrir um quadro de trombose com uma trombose venosa central, tá bom? Nem sempre vai ter histórico de TVP antes, infelizmente. Agora, o último caso do seu João Batista, um idoso de 80 anos. Esse foi levado pelo SAMU, então ele passou na frente de todo mundo, paciente prioritário. Localização da dor. Então, o seu João, ele não está conseguindo falar muito bem, mas a família disse que ele vinha se queixando há vários dias de uma dor do lado... deixa eu tentar me lembrar aqui qual era o lado da dor dele. Do lado esquerdo. Era uma dor do lado esquerdo que ele sentia. Não, ele não caiu, não, tá? Mas a família disse que há mais ou menos uns 10 dias ele bateu com a cabeça no armário que estava com a porta aberta. Mas como ele não desmaiou, ele não teve nada, a família nem levou no hospital. Eles não sabem dizer se a dor pulsa ou aperta. Não tem rigidez, ele não tem uma fraqueza muito importante, não. Ele está um pouquinho sonolento, tá? O seu João Batista. Então, assim, se você for fazer um estímulo doloroso nele, você nota que o lado direito ele mexe um pouquinho menos que o esquerdo, mas é pouca coisa. Essa dor foi piorando, ela não começou forte, tá? Eles não sabem dizer sobre sintomas visuais, ele não teve náusea ou vômito, né? Ele tem um rebaixamento do nível de consciência, tá certo? E o lado direito dele tá um pouco mais fraco que o esquerdo. Ele toma remédio para pressão e diabetes direitinho. A escala de Glasgow dele tá ali 11. Não precisa entubar, não. Não teve febre. O padrão respiratório dele tá normal, tá regular, tá bom? A ausculta pulmonar tá normal. Não teve infarto antes e nem AVC prévio. Ele era um idoso ativo, viu? Até que ele começou a ficar mais quietinho, queixar essa dor de cabeça. Aí foi ficando desorientado, parou de comer, até que ele ficou com esse Glasgow de 11 e decidiram levar para o hospital. Não tem irritação meníngea. E aí, vocês acham que é uma cefaleia primária ou secundária do seu João Batista? Secundária. Vocês pediriam algum exame para ele? Tomografia, eu também pediria, né? Alguém fez exame de laboratório, né, gente? Lembrando que idoso com rebaixamento do nível de consciência é sempre bom você também investigar, né, causas metabólicas, infecciosas, mas estava tudo bem, né, com os exames dele. E aí tá a tomografia dele. O que vocês acham que tem aí? É exatamente isso, é um hematoma subdural. Agudo ou crônico, gente? Crônico, né? Olha a cor que ele tá. O que é condizente com a história que a família passa, né? Então, isso aqui não é tão incomum quanto vocês pensam, tá, gente? Então, aquele idosinho que chega rebaixado, né? Às vezes vocês não vão ver marcas na pele de trauma, nem sempre vai ter um hematoma, um corte. Às vezes foi um trauma até mais bobo, que a família nem deu tanta relevância na hora. Tudo bem? E, queda de rede aqui é comum, né? Nem deu tanta relevância, porque a pessoa não ficou ruim,
ficou sonolenta, e aí vai aparecer depois, né? Até 2 semanas depois. Então, é sempre importante perguntar, principalmente nos idosos, né? Isso aqui é muito mais comum em idoso, né, gente? Porque já tem atrofia cerebral, as veias em ponte ficam mais esticadinhas, e quando você faz um trauma, elas podem acabar rompendo. E justamente pelo fato do idoso já ter uma atrofia maior, né? Esse sangue, ele tem um espaço maior para crescer sem causar aquele efeito de massa tão importante, tá certo? Nem todo hematoma subdural crônico vai precisar ser drenado. Isso aqui é algo que vai ter que passar pela avaliação da neurocirurgia. Às vezes a conduta é só expectante. Às vezes precisa operar. Tudo bem? Que bom que vocês viram um caso desse, fica mais fácil de fixar depois, né? Então, nesse caso, a gente vai internar, suporte clínico, parecer para neurocirurgia, né? Reavalia, ver se precisa ir para uma semi-intensiva, UTI ou não. Alguns casos desses ficam na enfermaria mesmo, tá certo? Né? Mas vai fazer um acompanhamento aí por um tempo até poder receber alta da neurocirurgia, tá bom, gente? Eu acho que esse era o último caso, né? Vocês querem perguntar mais alguma coisa? De algum caso que vocês atenderam, que vocês acharam interessante? Não? Então tá bom. Então, gente, o que é importante lembrar aqui dessa aula, né? Tudo começa com anamnese e exame físico, tá? Então, conversem o máximo que vocês puderem com o paciente de vocês. Não importa se a fila lá fora tá grande, se o pessoal tá batendo na porta porque quer ser atendido rápido. Naquele momento, o importante é o paciente que está na sua frente, tudo bem? E a gente está ali para resolver o problema dele, né? Não adianta tentar abreviar atendimento cortando informações que são importantes, né? E nem sair pedindo exame adoidado, porque em alguns desses casos vocês vão pegar a tomografia alterada, mas com alteração que não tem absolutamente nada a ver com a queixa da pessoa. E aí você fica com um exame que está alterado, você não sabe como passar essa notícia para o paciente, né? E pode acabar se confundindo na hora de tratar, né? Com esses achados incidentais, tá bom?